Continuando então o nosso vídeo a respeito do estudo do nosso Memórias de um Suicida. Então, continua a narração de Camilo Cândido Botelho. Descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encurralara, procurando refugiar-me da récua sinistra, destacava-se, por fealdade impressionante, meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno, atirando-se sob as rodas de um trem de ferro. Trazendo os perispíritos desfigurados, dir-se-iam a armadura de monstruosa aberração, as vestes em farrapos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas confusas, num emaranhado de golpes e sobregolpes, tal se fotografada fora naquela placa sensível e sutil, isto é, o perispírito, a deplorável condição a que o suicídio lhe reduzira, o envoltório carnal, esse templo, ó meu Deus, que o Mestre Divino recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais. Enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que atingir possa a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém de mais trágico, mais emocionante e horrível. Esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhavam, pois o terrível gênero de suicídio, dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalara-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, ou seja, do perispírito, congêneres daquela que traumatizara a todas, entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência, que por isso mesmo jazia incapaz de orientar-se, dispersa e confusa em meio do caos que se formara ao redor de si. Então Camilo vem nos dizer, desta maneira, trazendo essa descrição, como eles se sentiam, o desespero que ficava naquela maneira e que os prendia, dependendo do tipo de suicídio, gravado no seu perispírito, gravado na sua memória espiritual, ou seja, no seu espírito, que transmitia aqueles quadros mentais dessa última existência terrena, do último instante, enquanto ainda estavam no corpo físico, era transmitido tudo isso a eles. Essa sensação ficava gravada junto. Aqueles que haviam se afogado sentiam-se sufocados, sentiam a água tomando conta deles. Os que haviam se suicidado através do enforcamento sentiam a corda presa ao pescoço. E eles vêm trazer, então, também ao conhecimento que, se não a maior, mas uma das mais terríveis formas de suicídio, aqueles que haviam se jogado debaixo de um trem, as rodas de um trem, aonde os seus perispíritos, ficavam desfigurados, completamente retalhados, assim pode-se dizer, por conta daquela maneira dolorosa com que havia acontecido o seu desencarne. E eles ficavam sentindo essa dor, assim pode-se dizer, eles gritavam, uivavam e presos àquela loucura em que se sentiam, daquela maneira, sofrendo constantemente o último instante em que estavam no corpo físico, porque não conseguiam, atormentados pela dor, realizarem uma prece sequer. E continua então Camilo nos narrando. A mente
edifica e produz o pensamento, já bastante vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo, engendradas, realiza seguro o que passou e com poderosas garras conserva o presente até quando desejar. Cada um de nós, no vale sinistro, vibrando violentamente, retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que vivêramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam a confusão à localidade, espalhavam tragédia e inferno por toda parte, se viciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros. Assim era que se deparavam aqui e ali, forças erguidas, balouçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumegantes e rápidos, colhiam e trituravam sob suas rodas míseros tresloucados, que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo à visão dos companheiros afins suas hediondas recordações. E ele traz uma nota de rodapé. Em várias sessões práticas a que tivemos ocasião de assistir, em organizações espíritas do estado de Minas Gerais, os videntes eram concordes em afirmar que não percebiam apenas o espírito atribulado do suicida comunicar-se, mas também a cena do próprio suicídio, desvendando-se às faculdades mediúnicas o momento supremo da trágica ocorrência. E continua Camilo. Rios caudalosos e mesmo trechos alongados do oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento, por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram às suas águas. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento, e o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros mais incendiados a gritarem por entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, a gritarem por socorro em correrias insensatas. Traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva, e coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, dos quais se não tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir, e as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras. A fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio, necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis, a desafiarem possibilidades de suavização. A visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo que o desgraçado mártir se supusesse igualmente atacado de podridão. Coisa singular, essa escória trazia pendente de si fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, o qual, despedaçado, como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas, qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Então aqui mais uma vez Camilo vem fazer a narração e nos lembrar que, de acordo com o tipo de suicídio, a mente, o nosso espírito grava na mente
aqui e transmite diretamente ao perispírito, que é o molde do nosso corpo físico, as vibrações e sensações de dor. E aquele último instante fica gravado e ele passa a reviver constantemente aquele momento, enquanto não consegue fazer uma mudança de vibração, elevar uma oração para assim sentir o amparo que está diante dele para envolvê-lo de luz e de amor, porque Deus não abandona nenhum de nós, independentemente do ato que tenhamos praticado. Então, diante de todas essas situações, ele vem trazendo nos mínimos detalhes as dores e sofrimentos e repercussões sobre o perispírito, sobre a sensação do pensamento, revivendo e martirizando como quem remói, como quem tem remorsos sobre um momento triste, sobre uma mágoa, um acontecimento que fez alguma coisa errada ou que lhe fizeram, e fica revivendo aquele instante e sofrendo cada vez que lembra. Assim é o instante ao suicida. Cada vez que ele relembra, a dor vem violentamente novamente sobre ele e ele revive e sente constantemente essa dor. Então continua Camilo nos narrando. Ora, esse pormenor aparentemente insignificante tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente sem choques, sem violência. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todos que vimos anotando, uma vez que, na constituição vital, para a existência que deveria ser muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se haviam extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo, mas na ocasião em que pela primeira vez o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Tão deplorável estado de coisas, para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado. Quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores, pois, um complexo que se estabelece e só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir. Um dia, profundo ao quebrando, sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado. Como desfalecido, eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de sofrimento fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Não se tinham passado, porém, sequer 24 horas desde que o novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio, que já em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Eu compartilhava o mesmo antro residencial de quatro outros indivíduos como eu, portugueses, e no decorrer do longo martírio em cada um, tornáramos-nos inseparáveis à força de sofrermos juntos no mesmo tugúrio de dor. Dentre outros, porém, um sobremaneira me irritava, predispondo-me à discussão. Como usar, apesar da minha situação precária, o monólogo inseparável, o fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para meu conceito neurastênico e impertinente, o tornava pedante e antipático. Num local onde se vivia torturado com odores fétidos e podridão,
e em que nossa indumentária dir-se-ia empastada de estranhas substâncias gordurosas, reflexos mentais de podridão elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pince-nez com seu fio de torsal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos penteados. Confesso que então, apesar da longa convivência, lhes não conhecia os nomes. No Vale Sinistro, a desgraça é ardente demais para que se preocupe o calceta com a identidade alheia. O conhecido rumor aproximava-se cada vez mais. Então Camilo aqui nos vem trazer a informação também de que quando nós desencarnamos naturalmente, os fios que nos prendem, o nosso perispírito ao corpo físico, esses fios são desligados naturalmente. Quando nós dormimos e saímos do corpo físico, estamos ali ligados pelos chamados fios, pelo fio de prata, pelo cordão prateado, estamos ali ligados. Quando nós desencarnamos, quando vai ser realizado o processo do desencarne, as equipes espirituais ali estão a postos, desligando naturalmente, porque se extingue, vai se extinguindo a vitalidade do corpo físico. E extinguida a vitalidade, então é feito o desligamento um a um, passo a passo, naturalmente. Quando acontece o desencarne através de um suicídio, este fio é arrebentado e uma vez rompido isso, não tem mais como ser colado, refeito esse religamento. E a vitalidade, então, é um dos fatores que faz com que ele ali se sinta materializado, se sinta ainda sofrendo os horrores da morte que ele teve desse seu corpo físico, da morte que ele causou ao seu corpo físico, sentindo aquelas dores cada vez mais fortes e se sente atormentado demais por todos aqueles momentos presos na memória, por toda aquela vitalidade que ele ainda tinha, de quem, por exemplo, se suicidou aos 20 anos, cometeu esse suicídio aos 20 anos e teria o seu desencarne aos 80. Ele passa a sofrer muito aqueles instantes, porque somente lentamente é que esta força fluídica e magnética vai se desligando e vai se desfazendo. Por isso é que ele menciona das forças vitais que ele vai sentindo, que sentem e se sentem um morto-vivo. Tal é o estado complexo que acontece de acordo com cada tipo de suicídio, de acordo com cada reação de cada um. Não existe uma via de regra geral, mas existem atrações magnéticas entre aqueles que sofrem da mesma situação, entre aqueles que sofrem pelo mesmo tipo de suicídio, pelo mesmo tipo de morte. E ali se encontram todos eles, naquelas verdadeiras cavernas, naquele vale sinistro, sofrendo e se sentindo verdadeiros desgraçados, como ele mesmo coloca neste sentido, neste vale. Então, eu sou Débora Rabelo e este foi mais um dos nossos estudos a respeito do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Um forte abraço para você, convido você aqui a estar junto, assistindo os vídeos e participando dos estudos das nossas lives. Até a próxima!